E vou soltar a vinheta novamente do programa. Ouça agora a voz do divino. Louvado seja Deus. Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 12. Amém? Que nos diz a palavra do Senhor. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerás de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás, ou não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comestes tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Eu poderia ler o capítulo todo, né? E a gente abordar em duas partes, mesmo que não termine hoje. Vamos lá, então. Versículo 3 em diante. Vamos ler o capítulo todo, então. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? Por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais do que toda besta, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará.
E Adão disse, porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome da sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. E o Senhor fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Chegamos ao capítulo 3 do livro de Gênesis. Eu li o capítulo todo, não significa que hoje nós concluiremos a abordagem do capítulo 3 por inteiro, porque, volto a dizer aos irmãos, o teor da nossa abordagem é pragmático, né? Pela lupa do Espírito Santo, detectarmos aquilo que seja de doutrina para a nossa fé e prática, para o nosso dia a dia, para o nosso viver, para a aplicabilidade, né, em nossas atitudes, em nossas ações, em nossas reações, em nossos pensamentos, em nossa linguagem, nosso trato com o outro, a nossa relação com o divino. A ideia é essa. A ideia de gerar consciência cristã. E quando eu falo de consciência cristã, eu não estou falando de perfeição, não estou falando de inerrância, não estou falando de santidade ao extremo. Quando eu falo de consciência cristã, eu falo do saber, do conhecer, que obviamente, conhecendo, sabendo, a probabilidade de acertarmos é maior. Não é? Quando eu falo de consciência cristã, eu falo de que se eu não estou vivendo aquilo que estou pregando, ou se você não está vivendo aquilo que você está ouvindo, você moldar a sua vida a partir dessa escuta, a partir desse conhecimento, a partir dessa absorção de princípios, de valores, de verdades bíblicas que entendemos ser valores morais de Deus e que nós, uma vez se exercitando, né, estaremos demonstrando o quanto cremos, o quanto tememos, o quanto amamos ao Senhor. Aleluia. Porque Jesus deixou bem claro que o instrumento aferidor do nosso amor a Deus é o guardar a sua palavra. João 14, 23. Quem me ama guarda a minha palavra. Será amado de meu Pai. Viremos para ele e faremos nele morada. Em outro momento, Jesus coloca a obediência como termômetro da nossa crença, não é?
ao seu evangelho. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Até o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele coloca a obediência ao evangelho como instrumento aferidor, não é, dessa relação com o divino, que é ele dizendo que quem não for obediente ao evangelho de Jesus, por castigo padecerá eterna perdição. Não é? João coloca, Paulo coloca bem assim esse aspecto da chamada que é feita à obediência ao Senhor, que não é legalismo. Obviamente não somos salvos por sermos obedientes. Somos salvos pela graça, pelo sacrifício de Jesus, que a gente verá aqui nesse capítulo 3, foi tipificado, né, pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que é o antítipo dessa providência de Deus para cobrir a nudez de Adão e Eva. A gente vai ver isso nesse capítulo 3 de Gênesis. Então, volto a dizer, a nossa abordagem não é para tratar de meticulosidade, de curiosidade bíblica, não me atenho a isso. Não é de versículo por versículo, né? Mas de trazer pela lupa do Espírito Santo aquilo que é, volto a dizer, de importância, de relevância para o nosso dia a dia, para nossas atitudes, nossa linguagem, nosso pensamento, nosso comportamento, nossas ações, nossas reações, nossa vivência. Porque o que nos interessa em ler e ouvir a palavra de Deus é vivermos. Porque se a gente prega e não vive, se a gente lê e não vive, se a gente ouve, se a gente escuta e não vive, não estamos fazendo muita coisa não. Não é? Estamos como o homem que edificou a casa sobre a areia, que quando vem os ventos, rios de ímpeto, destrói. Se a gente só escuta, lê, medita, fala e não vive, a gente está se condenando mais ainda. Não é? A gente está perdendo tempo. É a mesma coisa de crer errado. Está perdendo tempo. Não é? Mesma coisa de crer errado. O que é crer errado, pastor? É aquilo que Jesus disse lá em Mateus capítulo 15. Honrá-lo de lábios, ter o coração distante de Deus, o adorar em vão, por seguir preceitos humanos. Por seguir preceitos humanos. Isso é crer errado. Crer errado é crer diferente do que diz a Escritura Sagrada. Isso é crer errado. E quando cremos errado, estamos perdendo tempo, estamos adorando a Deus em vão, honrando a Deus de lábios. Não teremos rio de água viva fluindo no nosso interior. E ainda no contexto de Mateus 16, estaremos atraindo demonização para as nossas vidas. Porque quando nós contrariamos os princípios divinos, atraímos demonização para as nossas vidas. E quem quer isso? Eu não quero, você não quer. Não é? Então, nos é interessante meditar, ler a palavra, ouvir a palavra, falar a palavra com essa motivação de ser agradáveis a Deus, né? De sermos agradáveis a Deus. Para isso, vamos na inspiração do Espírito Santo, nesse capítulo 3 de Gênesis. Louvado seja Deus.
em que a gente vê aqui o começo da desgraça humana. Tudo começa com o pecado do homem, o pecado original. Não é? Tudo começa aqui. Deus havia feito uma aliança com Adão. A responsabilidade maior de Deus era com Adão. Por isso que quando Eva come, não acontece tragédia, não acontece nenhum dano. Não é? Mas quando Adão come da árvore da ciência do bem e do mal, seus olhos são abertos, a tragédia está instalada. A Bíblia não diz que fruto era esse, se era maçã, se não era maçã. Ainda alguns irmãos do segmento evangélico que adota que tenha sido a maçã. Se fosse eu acho que era uma manga-espada, uma melancia, um abacaxi, uma xaxairê, uma fruta gostosa, uma pitomba, um cacho de pitomba, é qualquer coisa assim. Mas eu gosto de maçã, mas não é meu forte. Um abacate, que por sinal está caro, que só a misericórdia. Enfim, a Bíblia não diz que fruto era. Só que pousava sobre aquela árvore a ordem de Deus de não comer dela. Não é? Porque no dia em que ele comesse, já vimos isso no capítulo 2, eles, ao fazer isso, morreriam. E aí, persuadido pela serpente, que foca no visual, na aparência, no desejo, na vontade, estimula a visão, o sentimento, estimula o paladar, faz com que o casal, cedam à ação persuasiva, enganadora da serpente, que é usada por Satanás para conduzir o homem ao erro, conduzir o homem ao pecado. Não é? Satanás usa a serpente para efetuar a tentação. O diabo incorpora neste animal, que recebe a maldição, então, de andar sobre o seu ventre e se alimentar do pó todos os dias de sua vida. Pois bem, o inimigo, ele trabalhou aqui, a gente observa, fazendo com que logo o homem fosse desvirtuado das palavras do Senhor, né? Observe que o Senhor já só tinha dito que ele não comesse. A serpente aqui acrescenta de não tocar, não comer, não tocar. Né? O inimigo já torce a palavra do Senhor. E a gente percebe que essa é uma ação do inimigo até nos dias de hoje. Né?
Ele torce a palavra do Senhor para ludibriar, para enganar as pessoas, para persuadir as pessoas, para convencer as pessoas. E mexe com os sentimentos das pessoas, para que as pessoas cedam à tentação. Esse é o papel do inimigo. Precisamos estar muito focados no que Deus diz, incondicionalmente aos nossos sentimentos, às nossas vontades e às circunstâncias às quais nós atravessamos. Porque o inimigo vai usar de tudo isso para fazer com que nós optemos pelo errado. Optemos pela satisfação da nossa carne, da nossa vontade, da nossa personalidade. Tiago diz que a tentação, ela é a concupiscência da carne. Capítulo 1 de Tiago. Concupiscência é o desejo da carne. E a gente percebe que as pessoas andam muito focadas nesta satisfação pessoal. E é isso que faz com que nós cedamos, né, à tentação. Será esse o trunfo do inimigo na grande tribulação? A gente já viu recentemente na abordagem que temos feito de Apocalipse. Porque as pessoas vão precisar de comer, de vestir-se, e é onde o inimigo vai conseguir escravizar muita gente na grande tribulação. A exemplo de como ele tentou Jesus, né? Jesus, depois de 40 dias e 40 noites em jejum, ele aparece para Jesus e lança a ideia de que Jesus, se fosse filho de Deus, transformasse as pedras em pães. Então veja que o diabo, ele é oportunista. Por isso que temos que ter muita vigilância em meio às circunstâncias que estivermos vivendo. Você que é casado, você que está desempregado, você que está passando por alguma dificuldade, seja em qual for a área da vida, ter muito cuidado para não cair no engodo de Satanás, porque ele é oportunista. E ele vai querer lhe conduzir pela insatisfação da circunstância, pelo desconforto da circunstância, pelo incômodo da circunstância, para que você se sinta supostamente assistido. Observe que ele disse, o inimigo, o Satanás, através da serpente, que os olhos deles seriam abertos e eles seriam como Deus, sabendo o bem e o mal. Certamente Adão estava se sentindo limitado para poder cair nessa tentação. A Eva também, porque ela é a primeira a ser induzida, né? E aí ela traz um estigma para a vida dela. A gente falou no capítulo 2 que quando Deus cria a mulher, a faz com a idoneidade para ajudar o homem. Porque eu não lembro agora a referência, porque está me vindo agora esse tema. Eu não lembro agora a referência, mas Paulo faz referência a essa fragilidade feminina por conta dessa sedução que a serpente primeiro a alcança. Eu não lembro agora a referência, se alguém lembrar e quiser mandar para mim aí nas plataformas, eu agradeço.
Paulo chama da mulher a parte fraca. Né? A mulher traz esse estigma para a vida dela. Por isso que esses movimentos que a gente está vendo na sociedade de hoje, do feminismo, né? Do empoderamento feminino, tudo para querer fazer com que a mulher esteja em um patamar que o estigma a colocou. Muito embora Jesus restaura a dignidade da mulher, Jesus arranca a mulher desse estigma com a sua morte na cruz, como também a própria posição do homem na cruz. Jesus na cruz restaura tudo. Jesus na cruz restaura tudo. Por isso que quando o homem se converte e uma mulher se converte, aleluia, esse estigma é quebrado. A mulher de Deus não precisa fazer mais esforço nenhum para poder ser dignificada como mulher. Não precisa fazer mais esforço nenhum para ser dignificada como mulher. É só viver na presença de Deus. A satisfação existencial, não é? A completude da existência feminina, ela encontra quando conhece Jesus. Porque a gente vê fora da presença de Deus essa busca. Como o homem, fora da presença de Deus, vive buscando preencher o vazio. As drogas não preenchem, a prostituição não preenche, o tabagismo não preenche, o alcoolismo não preenche, as farras não preenchem, o consumismo não preenche, as aquisições não preenchem. Nada preenche o vazio de Deus na alma humana. Nada. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo que as pessoas procuram para preencher suas vidas, elas encontram na presença de Deus. Tudo que as pessoas buscam de dignificação, de realização existencial, de sentido à vida, só encontram na presença de Deus. Pode rodar como for, por aí. Por aí, pode rodar como for. Não vão alcançar. Por mais que queiram assumir outros papéis, por mais que queiram mudar a estrutura física, por mais que queiram demonstrar um estereótipo, né? Por mais que queiram transformar-se, nem o homem nem a mulher vai se achar fazendo isso. Não vai se achar existencialmente. Isso vai causar frustração, perturbação, é transtorno, é dano, é deformação, é prejuízo, é perdição. Isso sim. Isso sim. Esses olhos que a serpente disse seriam abertos, na verdade foram fechados. Segundo aos Coríntios 4:4. Porque veremos mais na frente, principalmente no capítulo 11 de Gênesis, que o homem cega de uma forma que não acha mais o caminho de volta para Deus. Cega de uma forma que não acha mais o caminho de volta para Deus. E Paulo descreve muito bem isso no capítulo 1 de Romanos. E a arqueologia, a história bíblica diz, a história extrabíblica diz, que os povos, e a bíblica também diz, em Josué, por exemplo, que os pais
de Abraão eram pagãos, Josué capítulo 4, se eu não me engano. Não é? E quando a gente lê sobre a história dos povos antigos, a gente vê que eles adoravam o sol, a lua, as estrelas, o rei da Mesopotâmia, Ur-Nammu, rei dos caldeus, adoraram a deusa Naná, Ningal, adoravam os astros. A cegueira tomou conta. Paulo descreve isso no capítulo 1 de Romanos, que nós vamos correlacionar ao capítulo 11 de Gênesis. Na verdade, os homens, a raça humana aqui começou a ficar com problema de visão espiritual, de entendimento. A mente humana começa a cair em declínio, começa a haver bloqueio na mente humana a partir disso aqui. Não é? Como já disse, toda a miserabilidade entra no mundo por causa do pecado do homem. E, além de tudo, que é o grave, gera a morte espiritual, como já pontuamos, na abordagem do capítulo 2. Porque o versículo de número 8 diz que ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia e esconderam-se. Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Esta pergunta não era que Deus não estivesse vendo o homem, porque da presença de Deus ninguém se esconde, Salmo 139. Da presença de Deus ninguém se esconde. Se subirmos ao céu, Deus está lá. Se descermos ao Sheol, que é uma palavra dada para inferno, ali o Senhor está. Se pensarmos que a noite, porque é escura, a gente viu no capítulo 2, que o Senhor criou os luminares para fazer separação entre luz e trevas, se referindo a dia e noite. A gente pensar que a noite vai nos esconder de Deus, o salmista diz que a noite resplandecerá como o dia, porque para Deus, luz e trevas é a mesma coisa, ou seja, Deus vê no claro e Deus vê no escuro. Ninguém se esconde da presença de Deus. Deus vê tudo. Essa pergunta, onde estás, é uma metáfora para mostrar que o homem não estava posicionado, não fisicamente, mas espiritualmente, na região em que Deus o havia colocado. Porque a relação com Deus não é apenas pela sua onipresença. Como um dia desse alguém disse a mim que não estava longe da presença de Deus, atribuindo a presença de Deus pela sua onipresença. Porque Deus é onipresente, Deus é transcendental. O céu é o seu trono, a terra é o estado dos seus pés. Mas eu expliquei à pessoa que quando se refere à presença de Deus, estamos nos referindo à comunhão. Que na presença de Deus, todo mundo está. Deus vê todo mundo. Deus vê todo mundo. Estou falando assim porque Deus está de cima e a gente está por baixo. Deus vê todo mundo. Mas comunhão com Deus, aí é outro departamento. Porque a gente aprende, lendo a Bíblia, a partir inclusive aqui desse capítulo 3 de Gênesis, como Paulo depois fala em Romanos, que o pecado nos afastou da presença de Deus. Como Isaías diz no capítulo 59 do seu livro, que o pecado encobre o seu rosto de nós. E aqui, onde estás? Essa pergunta é cumprimento do que Deus havia dito no capítulo 2 de Gênesis, que no dia em que ele comesse,
da árvore da ciência do bem e do mal, ele certamente morreria. E isso aconteceu. O homem morre espiritualmente, a comunhão é quebrada. A pessoa pode estar falando, como estou, a pessoa pode estar deambulando, andando, a pessoa pode estar respirando, como estamos, vendo, ouvindo, fisicamente viva, mas espiritualmente morta, por não estar em comunhão com Deus, que transcende e está na presença, que transcende, que é além de estar na presença, porque na presença todos estamos, Deus vê todo mundo, Deus está ao alcance de todo mundo. Agora, comunhão é outro departamento, e morte espiritual é quebra de aliança, é afastamento de Deus. E aí nós abordamos que existem as três mortes, a morte espiritual, a morte física, que é quando cumpre-se de o espírito sair do corpo, não é? A morte física, que é quando o espírito sai do corpo, e João chama de a segunda morte, que é a morte eterna, porque ele não leva em conta, lá no capítulo 21 de Apocalipse, ele não leva em conta a morte física, porque o mais importante é a espiritualidade. O mais importante é a espiritualidade. Quando os amigos de um certo homem levou o paralítico até a presença de Jesus, para que Jesus curasse o paralítico, Jesus se importou logo em ministrar perdão àquele homem, porque se ele morre defeituoso, ele ressuscita perfeito. Mas se ele morre em pecado, ele vai para o inferno. Por isso que Jesus disse, quando desceram o paralítico à presença dele, perdoados estão os teus pecados. Aí depois, vocês conhecem a história, que Jesus disse, levanta e anda. Porque primeiro tem que cuidar do espiritual. Nós estamos colocando o carro na frente dos bois, nós estamos cuidando de resolver logo o problema físico, estamos cuidando de resolver logo vida sociável, para depois cuidar de vida espiritual. Não, primeiro espiritual. Quando a gente bota o carro na frente dos bois, a gente se atropela, a coisa está errada. Mas quando a gente cuida primeiro do espiritual, a tendência é as coisas irem bem. Por isso que está escrito, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Por isso que está escrito, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Por isso está escrito que quem nasceu de novo busca em primeiro lugar as coisas de cima. Se é que já nasceste de novo, diz o apóstolo Paulo. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Onde estás? É o indicativo de que o homem não estava na presença. Em comunhão, vamos pontuar, porque Deus estava vendo ele. Louvado seja o nome do Senhor. Não há que se esconda da presença de Deus. Salmo 139, como já citamos. Louvado seja o nome de Jesus. Bem, nós vamos ficando por aqui, que eu ia ler só até o versículo 12 e li o capítulo todo, mas trazer esses pontos teológicos, doutrinários, de fé e prática, são imprescindíveis para o nosso crescimento na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Amém? Para o gerar consciência cristã em nós, que é o que precisamos, o de conhecer, para pôr em prática, para viver, para moldar nossas atitudes, nosso comportamento, nossa linguagem, nosso pensamento, nossas ações e nossas reações. Por isso que é pela lupa do Espírito Santo que esses princípios, essas verdades, esses valores estão sendo pontuados,
para que nós sejamos pessoas agradáveis a Deus. Espero que mais do que a voz do pastor Amaro Correia, o pastor que vos fala, você tenha escutado. Na verdade, você escute a voz de Deus, a voz do divino.